Olá, pessoal. Estamos aí mais uma quarta-feira ao vivo aqui com vocês, uma live super interessante e, claro, com convidados super interessantes também. O assunto e o convidado. Então vamos se achegando, que o nosso papo vai ser muito gostoso. Então, como vocês já sabem, nas terças-feiras eu faço pelo Benzer Bencer e tem o pessoal que acompanha muito o nosso ao vivo. E nas quartas-feiras, não necessariamente em todas as quartas, eu tenho um bom encontro com um bom profissional, uma boa profissional. Alguém que leva uma vida que pode ser um exemplo para todos nós, né? Então, eu entrei aqui um pouquinho antes, que é para o pessoal já perceber que a gente vai começar e também para aqueles que vão assistir depois no IGTV ou também no meu canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, tem gente já ativando aqui o coração, né? Pra gente bombar nessa live. Karina tá dizendo que o som tá ótimo, a imagem também. Então, tá muito bom. Vamos ver se a nossa convidada de hoje entra também tranquilamente com a imagem e o som interessante. Esperar o pessoal chegar, né? Vamos fazer os comentários, gente. Eu adoro saber a cidade de vocês, certo? E também, como o nosso tema é um tema que fala muito do nosso autoconhecimento e autoestima, vai aqui uma perguntinha para quem está entrando: como está a sua autoestima? Coloca aqui para mim como é que está. Então, para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Cris Menberg, terapeuta vibracional sensitiva com foco no desbloqueio das crenças limitantes, dos padrões repetitivos e aqueles obstáculos que não deixam a vida rolar, né? Não deixa a vida continuar. Como também tem um foco muito especial na descoberta do propósito de vida de cada um, que é exatamente a sua vibração de nascença, essa que você carrega o tempo todo enquanto você estiver vivo, e é aquela também que, se você conhece, é aquela que vai ditar regras para que você seja uma pessoa feliz. Então venha conhecer a sua verdadeira vibração de nascença, né? E expandir aí a sua prosperidade. Também faço um trabalho de conexão com a ancestralidade, não podemos nunca deixar de esquecer dos nossos ancestrais, certo? Não estaríamos aqui se não fossem eles que um dia estiveram. E sou comunicadora de rádio e TV. Para quem alguns sabem já, outros ainda não, sou benzedeira de ancestralidade, faço um trabalho dentro da Terra do Bugio, que é o benzimento Terra do Bugio, sou idealizadora e organizadora desse dia de benzimento. Sou professora e palestrante de ancestralidade e benzimento também. Então vamos lá ao nosso assunto, e aí a gente chama essa grande profissional que vai poder esclarecer muitas coisas. Mas eu vou pedir para vocês entrarem aqui, colocarem boa noite para todos, bem-vindos. Como é que está a sua autoestima e o seu autoconhecimento? Você é uma pessoa que se conhece? Então vamos lá. Exercer o autoconhecimento deve ser uma prática cotidiana, no dia a dia, que pode estar presente nas mais corriqueiras atividades, mas que podem nos dizer muito sobre nós. Estar aberto a identificar nossas afinidades, nossos desgostos, necessidades, desejos, medos, sonhos e esperança é estar disposto a começar a traçar o caminho para se cuidar com amor. Se basearmos nossa autoestima em padrões externos a nós ou a expectativas sociais e culturais, iremos na contramão de nós mesmos, construindo uma forte corrente rumo ao desgosto de si. É fato que ao longo da vida partimos em um movimento de tomar para nós as verdades que estavam em nosso meio, na nossa família, na nossa criação. Presta atenção nisso que eu acabei de falar, hein? E, portanto,
passamos a repetir esses padrões e exigências de maneira interna, seguindo atitudes que não combinam com a gente. Pratique, então, o autoconhecimento e a autoestima. Você precisa se conhecer, você precisa prestar atenção em você e entender o que lhe faz feliz. E a nossa convidada de hoje é psicóloga, consultora de carreira, terapeuta e praticante do método Atenção Plena, que é uma estratégia poderosa para nos ajudar a equilibrar as nossas emoções, entre outras coisas, mas o foco principal. Ela diz, a nossa convidada, ela diz que adora desenvolver pessoas para que possam alcançar o sucesso e serem pessoas prósperas e felizes na vida particular e no trabalho. E aí a gente vai chamar a Adriana Becker, que faz esse trabalho particular com as pessoas, mas também faz um belíssimo trabalho aí dentro de grandes empresas e multinacionais. Então vamos lá chamar a que é a pessoa que vai explicar um método, né? Inclusive ela tem um curso aí lançando mais uma turma e a gente vai poder entender melhor como praticar no dia a dia esse equilíbrio para buscar essa felicidade, essa plenitude. Adriana, bem-vinda. Oi, Cris, está me ouvindo bem? Super bem. Muito obrigada pelo convite, né? Vamos lá começar a falar de autoconhecimento. Você já fez uma abertura bem interessante, né? Falando sobre autoconhecimento, é um tema bem amplo. A gente poderia ficar aqui a semana toda falando de autoconhecimento, mas a gente tem pouco tempo, então a gente vai resumir um pouquinho. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando muito de uma questão interna que vem de dentro para fora. E nesse aspecto de ser e não estar, a gente está falando muito na questão do piloto automático, que muitas vezes a gente faz um monte de coisa e acaba não percebendo. E quando a gente vê, já fez, já falou, e aí não dá mais tempo de voltar atrás. Então, assim, eu trabalho muito com a questão da atenção plena, tenho trabalhado tanto na questão das terapias baseadas na atenção plena, que no inglês é mindfulness, e no português traduz-se para atenção plena ou consciência plena. Como o próprio nome já diz, né, Cris, a atenção plena é voltar para aquilo que você está fazendo no aqui e agora. Então a gente já conversou um pouquinho antes, e aí a gente tem um desafio muito grande na questão da atenção plena e do autoconhecimento, porque a gente está falando na divagação da nossa mente, que fica a todo momento aí divagando em coisas que já aconteceram no passado, onde a gente fica ruminando coisas que já aconteceram, e isso nos faz mal, porque isso, falando no aspecto da saúde mental, da saúde no qual eu trabalho mais fortemente nos últimos anos, a gente está falando na ruminação interna. Se não for tomado certos cuidados, tende a se tornar uma depressão. Então, esses sintomas, eles são silenciosos. E quando a gente percebe, ele já está instalado. Não sei o que aconteceu aí. Parou tudo ou parou só a Adriana? Karina, dá um alôzinho aqui para mim, por favor. Karina. Cris, você está A aí? Adriana caiu. Caiu? Tô Bom, aqui. agora você voltou. Voltou, você voltou. Tá. O que você ouviu? Que a gente acaba ruminando demais, e é realmente ruminar, né? A expressão, porque a gente acaba entrando numa burrice, apesar de que os burros são super inteligentes, né? Para quem não sabe, o animal, né? E a gente fica aí degustando coisas do passado e sofrimentos. Foi aí que você parou.
Sim, e aí a gente fala do futuro também, do futuro onde a gente tem aquela preocupação excessiva com coisas que não aconteceram. E a gente está vivendo aí em plena pandemia. E eu vejo muitas pessoas com medo ainda de ficarem doentes, de perderem pessoas da família. Isso está causando aí nas pessoas uma ansiedade muito grande. E as pessoas não estão sabendo direito como lidar com esse turbilhão de emoções que estão instalados. E aí você vai me perguntar, tá, Adriana, e onde entra a questão da atenção plena? Bom, a questão da atenção plena, a gente está falando de um treino da atenção, no qual você pode realizar algumas práticas meditativas, depois a gente pode interagir um pouquinho mais sobre isso, que vai treinar para que você foque a atenção naquilo que você está fazendo naquele momento. E para isso existem alguns exercícios que te ajudam muito a lidar com sentimentos provocados pelo estresse do dia a dia, pela ansiedade que vai nos consumindo, aí essa preocupação que vem, e acaba tudo isso culminando nas sensações que vão emergindo no nosso próprio corpo. E aí você fala assim, Adriana, se eu tenho alguns problemas no aspecto pessoal, isso vai impactar no meu profissional? Sim. Ah, e se for ao inverso, impacta também? Sim. Porque eu costumo dizer que a gente está falando de um indivíduo que é um ser único na sua amplitude toda. Então, se uma das nossas esferas da nossa vida não tiver legal, vai impactar diretamente na outra. Então, o que eu costumo dizer, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece o nosso corpo, a gente vai percebendo sinais. Porque quando a gente não se conhece, não conhece o nosso corpo, os sinais estão sendo emitidos, mas a gente ultrapassa o nosso limite. E aí a gente acaba ficando doente, a gente acaba adoecendo. Prova disso são as situações estressantes que a gente vivencia no dia a dia, né, Cris? E vai acumulando de um dia para o outro, de um dia para o outro. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. Eu tenho atendido pessoas que estão entrando em síndrome do pânico já. Por quê? Chegou um ponto que a pessoa tem medo de tudo. Medo de ficar doente, medo de alguma coisa que possa vir a acontecer com alguém da família. Então, são muitas suposições que tendem a aumentar as crises de ansiedade que eu falo, não é? E as pessoas acabam adoecendo, literalmente falando. Então, isso acaba chegando no físico da pessoa, porque a gente não consegue separar a nossa mente do nosso corpo. É uma coisa só, não é? Então, esse trabalho que eu tenho realizado, ele tem ajudado muitas pessoas a lidar melhor com tudo que está presente. Então, eu vou te dar um exemplo. Ah, eu acordei irritada. Não sei por que eu acordei irritada. Então, assim, eu trabalho muito a questão. Acordou irritado? Então, aceita que você está, reconhece que você está irritado, aceita que você está irritado. Como minha mãe dizia, aceita que dói menos, aceita que você está irritado, mas você tem condições de tomar uma decisão consciente de mandar essa irritação longe. Porque se você continuar irritada durante o dia, você vai contaminar todo o ambiente que está ao teu redor. Me fala, quem que gosta de ficar perto de uma pessoa irritada, agressiva? Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa assim. Na verdade, eu acho que nem a gente gosta de ficar perto da gente mesmo quando nós estamos irritados. Eu olho e falo, não estou me aguentando, não dá. É verdade? Então, assim, voltando a falar nas crises de ansiedade, eu tenho atendido muitas pessoas, né? Eu atendo online, você sabe disso, e essas pessoas têm me procurado porque não sabem mais o que fazer. E aí, em alguns casos, a pessoa toma medicação, foi orientada por um psiquiatra a fazer uma terapia, a procurar alternativas para ter uma qualidade de vida melhor, não é? Então, nesse aspecto, quando a gente fala como que eu posso melhorar a minha qualidade de vida, vamos começar pelo começo, né? Como dizem, se conhecendo, conhecendo o seu corpo, conhecendo assim os teus limites e procurando não ultrapassá-los. Quando eu falo de limite, é na questão física mesmo.
porque a gente vai até esgotar todas as nossas possibilidades físicas. E aí a gente acaba ficando, e agora? Eu não tenho forças, nem mentalmente, nem fisicamente, para entregar aquele trabalho no prazo, mas eu não me comunico, eu não coloco isso para fora. E o que que a gente faz? A gente vai guardando, guardando, guardando. Chega uma hora que é uma bomba relógio, a gente vai explodir, não é? Então, ou a gente fica doente ou a gente se cuida. Então, eu trabalho também de uma forma muito preventiva, não somente as pessoas que já estão com sintomas instalados. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma preventiva também. E nesse aspecto, há estudos que comprovam cientificamente esse trabalho que eu realizo, que as melhoras no físico e no mental da pessoa foram recorrentes de todo um autocuidado, eu posso chamar, onde a pessoa fez um processo de autoconhecimento que isso possibilita você se aceitar do jeito que você não se cobrar tanto. E nesse sentido, a pessoa começa a se perceber melhor. Começa a se perceber não só assim, mas na relação com o outro. Então, o que a minha forma de falar, o meu posicionamento causa no outro. Como eu me vejo. E aí a gente entra na questão da autoestima. Como é que está a tua autoestima? Então a gente começa a se aceitar do jeito que a gente é. É óbvio que todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar lindo, maravilhoso, mas assim, a gente sempre quer aquilo que a gente não pode ter. Na maioria das vezes é assim, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. E não é isso. Então, assim, eu me aceito. A gente está falando de saúde. Então, tem muitas pessoas que extrapolam a questão da saúde em prol da beleza. Então, a gente vai envelhecer todo, graças a Deus que a gente vai envelhecer, né? Porque a gente pode viver mais. Então, nesse aspecto, o que eu percebo, falando em autoconhecimento, que está totalmente relacionado à autoestima, é o quanto eu gosto de mim, o quanto eu me respeito como ser humano, como pessoa, porque a partir do momento que você acaba se respeitando, se gostando, as outras pessoas também acabam te olhando de uma forma diferente, porque a beleza ela acaba vindo de dentro para fora mais uma vez. Então eu percebo assim que tem pessoas que são lindas esteticamente falando, mas quando a pessoa abre a boca ou se manifesta, ela fica horrível. E o inverso também existe. Então, assim, o que que a gente leva dessa vida? É uma pergunta que eu te faço, Cris. O que que a gente leva dessa vida? Você que lida com tanta gente, também já veio do mundo corporativo como eu, né, Cris? A gente vive entre corporativo, vive nas relações. O que a gente leva dessa vida hoje? Então, se é uma pergunta, eu vou responder por mim, porque cada um responde por si, né? Então, eu levo a minha vivência, eu levo o viver todos os dias e observar e sentir todos os dias, né? Porque não adianta viver todos os dias, porque eu vejo uma porção de pessoas, eu atendo várias Uhum, desta forma, né? Que vivem, mas não sentem. uhum, Então, eu acho que eu levo os momentos sentidos ali, de você observar, de você escutar, de você observar um sorriso. É viver cada momento, né? Viver cada momento, e aí lá na frente você fala, nossa, como eu cresci, porque aí você se permite o autoconhecimento, né? Também. uhum, uhum. Eu levo isso. O caminho é esse mesmo. Então, todo dia, por exemplo, eu estou falando por mim, quando eu acordo, eu agradeço por mais um dia. E quando eu vou me deitar, eu também agradeço por esse dia. Então, assim, nenhum dia é igual ao outro. Todo dia a gente vai aprender uma coisa nova. Aprendendo com os erros, com os acertos, com as desavenças, por que não, com as frustrações. E tudo isso faz parte da nossa vida.
porque eu costumo dizer, é um processo de autoconhecimento. Então, e nessa situação que a gente vive hoje, algumas coisas se potencializaram. A distância, o isolamento, ele fez reverberar no nosso corpo, emergir no nosso corpo coisas que a gente não conhecia. E muitas pessoas não estão sabendo lidar com tudo isso. Então, esse trabalho que eu faço ajuda muito nesse processo, sabe? De autoconhecimento, de percepção. E eu vejo não só a melhora nas pessoas, mas assim, existem pessoas que deram uma guinada na carreira, pensando, nossa, o que que eu estou fazendo hoje? E as coisas acabam tendo uma outra abordagem, uma outra roupagem, porque a todo momento a gente pode recomeçar, não é mesmo? Eu tenho uma observação aqui, uma pergunta. Eu sempre penso na impermanência das coisas, e isso é um pensamento, uma palavra que eu coloco aqui para vocês que estão aí nos ouvindo. Se vocês entenderem a impermanência da vida, né, de todos os momentos, não adianta, né, como a gente diz, ficar muito, muito feliz, nem muito triste, porque vai passar. Então, se você mantém esse equilíbrio, né, que te deixa um pouco mais, deixa o oxigênio entrar no seu peito, né, deixa você observar também as suas possibilidades, porque quando você fala, né, Adriana, da questão física, que a gente passa muito do ponto, eu vejo muito as pessoas passando dos seus limites nas questões emocionais também, que aí Uhum, automaticamente vai cair no corpo, né? Mas aguentando situações que não combinam em nada, em nada, em nada com elas. E uhum, aí eu pergunto, onde está o seu autoconhecimento que aguenta tanto uma situação que não te faz bem, né? E uhum, aonde está a sua autoestima que mantém essa situação assim como se fosse normal viver de tanta angústia, de tanta insatisfação, né? O que você uhum. fala sobre essa impermanência e sobre essas questões emocionais também que as pessoas estão saturadas, inclusive nos seus relacionamentos, tanto no particular como também nas empresas, né? Não dá mais, tem horas que não dá mais para você ficar naquela empresa, você tem que ir embora, porque Uhum. chegou também o limite. Né? Sim. Então, como medir dentro dessa atenção plena e não ficar remoendo coisas que não valem a pena, como que a pessoa consegue separar o que não vale remoer do que vale pensar e falar, olha, empresa ou família ou marido, esposa, não dá mais, para mim chega. Vou ver se eu consigo responder a tua pergunta em poucas palavras. A partir do momento que a gente começa no processo de autoconhecimento, eu costumo fazer alguns exercícios e um deles é a questão da respiração, a lidar melhor com a respiração e com o turbilhão de pensamentos que vem na nossa mente, porque a nossa mente ela não para. Para você ter ideia, 50% aproximadamente do nosso tempo, a nossa mente passa divagando. Então, assim, não é para ficar com a mente vazia, não é? A prática que eu faço, exercitando a meditação, por exemplo, essa abordagem da meditação, ok? Da prática de atenção plena. Então, os pensamentos, eles acabam sendo como uma nuvem. Da mesma forma que ela chega, ela se dissipa e ela vai. Ah, Adriana, como é que pode acontecer? Eu vou deixar de pensar naquilo? Você vai simplesmente aceitar aquilo que está latente, como eu dei o exemplo da irritabilidade, você vai aceitar que você está irritado, mas você vai lembrar da nuvem, a nuvem passa. Mas se eu ficar irritada, isso vai me fazer mais mal a mim do que ao outro. Então, quando a gente fala na questão de impermanência, nada é definitivo. E nesse aspecto, os exercícios, o que eu falo que o treino da atenção te ajuda nesse processo de autoconhecimento, percebendo assim aqueles pensamentos que estão muito repetitivos, aquele comportamento que acaba sendo repetitivo, e você começa a perceber, nossa, eu estou muito tensa. Teu corpo te manifesta, a tensão vem aonde? Se instala aqui.
E aí você começa a perceber em que situações eu fico tensa. Então, esses exercícios te ajudam nisso. Sim, isso daí eu acho que você está certíssima. A gente percebe isso, pessoas que vão repetindo seus pensamentos e repete, repete, repete o dia inteiro. Mas eu ainda volto numa questão que é quando essa nuvem passa, né? Porque tudo é, então vem aquele pensamento, aquela Uhum, atitude, a nuvem está passando. Quando essa nuvem está passando, como que as pessoas vão perceber ou se organizar mentalmente e tudo mais para pegar essa nuvem e deixar passar definitivamente, foi embora, ou pegar essa nuvem, deixar passar, mas deixar numa caixinha ali, porque são coisas que você precisa resolver. Então, uhum, quando você, por exemplo, que eu vou dar um exemplo assim, gente, porque é fácil das pessoas entenderem, tá? Porque é fácil. Quando você está num relacionamento que não é bom, que você já vem tentando, chegou no limite. Aí passa aquela nuvenzinha, nossa, eu preciso tomar uma atitude e o relacionamento não tá legal. Tá, passou, mas não pode passar tanto, né? Ele passou, mas ele tem que estar naquela caixinha guardada, porque eu preciso tomar uma atitude com relação a uhum, alguma coisa que não está sim. me fazendo bem. A minha autoestima está no chão, eu estou infeliz, não dá mais. Como observar, como eu ou as pessoas podem observar realmente, falar, nuvenzinha, passa porque isso não tem a menor importância, eu vou viver o momento. Nuvenzinha, passa, mas eu volto aqui daqui 2 dias com o papel para assinatura do divórcio, por exemplo. Uhum. O Ah, trabalho, enfim. bom, nesse processo que é feito, né, a pessoa começa a se conhecer melhor. Então, alguns insights podem, quando eu digo assim, quando a gente fala insight, algumas coisas podem surgir durante esse processo e a pessoa acaba percebendo que ela vai aceitar o que está latente, tomando a decisão. Aí eu aceito isso e eu não me julgo tanto. Então, assim, eu cometi um erro, eu aceito que eu cometi o erro, mas vale a pena eu ficar persistindo nesse mesmo erro? O que que esse erro está causando em mim? Quando eu digo erro, é continuar muitas vezes numa situação que é conflitante para você. E a decisão de tomar a coisa que você falou em atitude é de cada um. Então, o que eu, da minha parte, como da tua parte, o que a gente pode fazer é ajudar as pessoas a encontrar a resposta, mas a gente não tem as respostas para ela. Então, a gente vai criar situações, a gente vai desenvolver práticas, no caso, eu desenvolvo práticas, exercícios que possibilite a pessoa se conhecer melhor para que ela possa tomar as suas próprias decisões. Então, se ela quer continuar numa relação que é conflitante, ela vai continuar. Eu não posso mudar isso para ela, mas ela vai começar a ter a percepção do que isso está causando nela e nas pessoas que Sim, estão ao seu redor. Mas a decisão de mudar, de recomeçar, de se transformar, é de cada um. sim, sim, tá perfeito, é de cada um. E é em cima desse autoconhecimento, gente, que a gente consegue realmente, por isso que é autoconhecimento, né? O seu conhecimento de você mesmo, né? De você Uhum. mesma, é você realmente observar que tem coisas que você chegou no limite, não dá mais, e tem coisas que você está encasquetando, usando essa palavra bem Sim. popular, que você está perdendo tempo com algo que não tem muita importância. Então, essa balança que é interessante, né? E aí, Uhum. como que você explica esse método que você usa dessas meditações? Porque essa atenção plena ela tem que estar diária, né, Adriana? Todos os Então, dias, está ali. todo o trabalho que eu faço é para que a pessoa consiga incorporar isso no dia a dia dela. Então, assim, você come todos os dias, você toma banho todos os dias, você escova o dente todos os dias. Então, a gente pode utilizar de práticas informais e que é levar para as rotinas diárias a atenção plena naquilo que você está fazendo.
Por exemplo, eu estou falando com a Cris, então nesses 40 minutos, uma hora, a minha atenção está totalmente voltada para a Cris. Eu estou aqui e agora. Eu não estou preocupada com coisas que eu fiz ou que eu devo fazer depois que eu terminar. Então, assim, eu estou focada, concentrada na nossa conversa. Esse é um exemplo. Eu vou escovar o dente, então eu presto atenção no movimento que é escovar o dente. Eu costumo dizer que a gente sai do piloto automático. Então você sai do Sim. piloto automático e você começa a perceber as sensações que vão emergindo. O agradável do sabor, né? Do frescor, do hálito, o movimento que a escova faz nos dentes, da tua mão. Então você começa a se perceber nesse processo. E aí você vai começar no processo de entendimento dessas coisas. E você vai levando isso para a sua rotina do dia a dia. Então eu chamo isso de práticas informais, que também a gente leva para a alimentação. Porque nessa loucura toda, né, Cris, muitas pessoas acabam comendo, assistindo televisão, comem, vendo no celular. Quando percebem, já comeram tudo, não sentiram o sabor da comida, nem sabem muitas vezes o que comeram. Então a gente traz a consciência para o alimento. E isso ajuda até na questão do emagrecimento. Tem pessoas que adotam algumas técnicas que eu utilizo que ajudam na questão do emagrecimento, porque você começa a comer de uma forma mais consciente. E com relação às práticas formais, são práticas, sim, quando eu digo simples, que qualquer um pode fazer, mesmo as pessoas que têm limitações físicas, porque geralmente as práticas são realizadas sentadas, né? Algumas a gente pode realizar deitada. Algumas práticas são caminhando. E qual que diferencia? Você tem que ter alguns minutos do seu dia, como a gente está tendo aqui, num ambiente tranquilo, o qual eu falo que eu me dou um presente de ter 10 minutos por dia para me cuidar, para cuidar da minha autoestima, para me conhecer melhor. Então eu falo que é um presente que você se dá nesses 10 minutinhos por dia. Então, você fez o curso comigo, depois eu queria que você até me colocasse como é que você se sentiu naquelas 8 semanas. Eu vou lançar agora em setembro. E nesse curso de 8 semanas é bem interativo e as pessoas vão online, né? Elas vão adquirindo conhecimento e vão praticar isso no dia a dia. Por quê? Teoria, pouca teoria e muita prática. Então, elas aprendem a fazer o exercício, a vivenciar isso nas relações e depois elas praticam isso no dia a dia. E assim as coisas vão caminhando de uma forma mais tranquila, menos impulsiva, né? Então a gente trabalha muito a questão da impulsividade, da consciência. Da mesma forma aí que a gente exercita o corpo, a gente tem que exercitar a musculatura da nossa mente. Então é o mesmo processo. Você tem que exercitar. Se você não exercita, não vai ter melhorias. Adriana, fala um pouquinho sobre o seu. Bom, vai ser uma delícia você lançando aí mais um curso. Como é que funciona esse curso? Como é que funciona? Todas as pessoas podem participar? As pessoas que estão ansiosas, então vão poder baixar essa ansiedade? A vida que está muito cheia de nuvem, né? Vai poder clarear um pouquinho, vai receber um pouquinho de raio de sol nessa escuridão. Como vai funcionar o teu curso? Então, como eu te falei, ele é feito em 8 semanas. Eu sou especialista no protocolo que é focado à promoção da saúde. Então, é recomendado esse protocolo em específico. O meu curso foi dado por médicos. Então, nesse aspecto, a pessoa ela tem que preencher um formulário de saúde, porque se ela estiver tomando alguma medicação forte, se ela estiver no estado agudo de alguma doença, algum sintoma, não é recomendado que ela faça. Então, existe uma avaliação clínica bem rápida. Isso é individual, onde eu faço com cada um. O curso ele é bem personalizado, ele é bem individualizado, apesar dele ser em grupo.
Ok? E durante essas 8 semanas existe um encontro semanal em torno de 1 hora e meia, onde a cada semana tem uma prática diferente, um exercício diferente, e a pessoa tem alguns exercícios para serem feitos em casa, com o objetivo de levar isso para o dia a dia. Então, são exercícios e práticas que a pessoa consegue, sim, tranquilamente realizar no seu dia a dia, ok? Então, a pessoa vai receber uma apostila de orientação, vai receber os áudios de guia, a gente cria um grupo no WhatsApp, onde a gente vai conversando, são feitas muitas atividades em grupo. Ele é bem interativo, Cris, ele segue essa linha de interatividade. E tem um número limitado de vagas, porque ele é um grupo fechado, sabe? Então, eu tenho um número, não se estende muito. Então, eu tenho um máximo de 15 a 20 pessoas, no máximo, no máximo. Então, as vagas são restritas. Você utiliza a plataforma Zoom. Sim, eu utilizo o Zoom. Aí a E questão isso, é... Fala. desculpa, pode falar. Não, a pessoa tem que instalar só a plataforma, mas é bem simples. Aí eu mando um link, a pessoa entra em determinado horário, aí todo mundo entra junto, e aí a gente começa os cursos e começa o curso e ocorre essa interação entre os participantes. Com relação à idade, faixa etária, É recomendado acima de 18 anos só. E que a pessoa não esteja em nenhum tratamento agudo, nenhuma crise aguda, em nenhuma doença específica, ou um sintoma muito agudo, é isso. No pico da crise, por exemplo. você percebe que no término ou durante o curso a pessoa começa a mudar as suas atitudes e ter uma vida um pouco melhor? Eu vou te perguntar, fazer essa pergunta, porque você fez o curso comigo. Então, fala você. O que mudou? Como é que Então, foi o curso para você? o meu caso, gente, aqui vai um depoimento. Não sei se é um caso, pode ser um caso um pouquinho atípico, mas eu vou contar para vocês o que eu vivenciei. Né? Eu tive a oportunidade de fazer esse curso com a Adriana e foi super bem-vindo, eu gostei muito. E eu tinha já uma prática meditativa dos anos e anos, foram 17 anos que eu pratiquei o budismo tibetano. Então, as práticas eram meditativas, mas ligadas ao budismo tibetano. Então, a primeira coisa interessante que eu achei nesse método é que ele não tem nada a ver com filosofia de vida nem religião. Assim, bom, ele é uma filosofia de vida, mas ele não está ligado a uma religião. Então, isso eu achei muito interessante. Uma outra coisa interessante é que, como eu estava acostumada com o budismo tibetano, ele é tibetano, né? Então, os métodos eram aplicados dentro desse budismo, para quem não sabe, entre Índia, Nepal, aquela região, né? Longe mesmo. E o método da Adriana, ele é pegar a essência, a base dos métodos utilizados aí nas meditações orientais e trazer para o mundo ocidental. Né? Então você começa a praticar numa linguagem que você vai entender, que você vai pôr no seu dia a dia, apesar que eu fui acostumada a colocar por causa das minhas práticas, não é todo mundo que tem essa facilidade, né? Eu tinha uma afinidade com o que eu estava fazendo. Mas esse método seu, Adriana, ele é para todas as pessoas. Então, não importa a religião, não importa o teu país, não importa, enfim, ele é mais fácil, né? Ele vem para o dia a dia de uma forma mais fácil. Sim. Quando eu fiz esse curso com você, eu pude ir comparando aquilo que eu já tinha vivido com o que eu estava vivendo naquele momento com você, né? E eu confesso que no início, como eu estava acostumada com uma coisa muito oriental, eu não sei se você se lembra, eu falei, nossa, eu não estou conseguindo, porque eu estava acostumada com uma coisa oriental,
de uma meditação focada, de uma meditação, às vezes, muitas vezes em silêncio absoluto, Uhum, inclusive, que se uma pessoa, ou a maioria, fizesse essa meditação que eu fazia, ela ia desistir no primeiro dia. E no teu uhum. caso, não. Ela entra nesse processo, entra mais facilmente e entende como vivenciar, né? Então, por isso que eu digo que o meu depoimento é um pouco atípico, porque eu estava acostumado com outro sistema. Sim. Eu cheguei a passar 49 dias em silêncio absoluto, que normalmente as pessoas não conseguem. Uhum, Mas para mim era normal, 49 dias sem dar bom dia, inclusive. Quando eu voltei à vida normal, era difícil até falar. uhum. Mas não adianta você aplicar um método desse num país como o nosso, tropical, Sim. aqui no Brasil, e vir com essa história. Não é fácil. Uhum. E agora você pode aplicar isso e você pode pegar essa essência toda, essa sabedoria, eu vou usar a palavra sabedoria, desse método oriental e passar para um sistema ocidental. Sim. E completando o que você falou, não existe assim, dentro desse programa, não existe certo nem errado. Existe um momento que a pessoa está vivendo e esse momento ele vai vir à tona. O que eu gosto muito de reforçar que não é um grupo terapêutico, então é uma metodologia que vai ser utilizada para que a pessoa ela vivencie o que ela está passando de uma forma mais amena, que encare o problema de frente sem fugir dele, seja ele qual for. Quando a gente fala em aceitação, não é conformidade. Eu aceito, por exemplo, a gente teve que aceitar que estava no isolamento. Ok, a gente teve que aceitar que a gente não ia fazer mais treinamento ao vivo e a cores, ia ser online. A gente teve que aceitar isso. Então, e nisso a gente teve que se reinventar. E é o que está acontecendo com todo mundo. Nesse processo de se reinventar, algumas pessoas estão ficando perdidas. Isso eu falo de jovens, eu trabalho muito com jovens, e trabalho com profissionais de empresa, tá? Então eu estou levando esse curso para a empresa, porque entra no aspecto assim, como é que você vai lidar com o estresse do dia a dia? Com prazo, meta, resultado, porque a gente tem prazo e meta, resultado para tudo. A gente vive em função do relógio. Chega uma hora que o telefone toca, a pessoa já começa a ficar alarmada. Então, a gente vivencia muito a questão de, eu não vou ficar com a minha mente vazia. O objetivo da prática não é o relaxamento, o objetivo do exercício em si não é o relaxamento, mas sim um processo de observação de si mesmo. Parece complicado, mas não é, tá? Porque a gente começa a mudar o foco. Algumas práticas, obviamente, ela causam relaxamento, mas eu tenho que estar atenta, não é? Por isso que vem atenção plena naquilo que está emergindo naquele momento, para eu saber como eu vou lidar com aquilo. Então, nesse aspecto, eu faço não só o curso, mas todas a terapia que eu faço, elas são baseadas também nessa prática. Então, eu também uso essa prática nos meus processos terapêuticos, com os meus clientes, com os meus pacientes. E tenho levado essa prática para o mundo corporativo. E tenho feito isso com grupos fechados em empresa também. Porque o estresse, o déficit de atenção, não é? Porque a nossa atenção ela se perde, então ajuda muito a pessoa a focar naquilo que ela está fazendo. Uhum. Isso melhora a nossa produtividade e sobra mais tempo para a gente fazer aquilo que a gente gosta, não é mesmo? Sim, 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 Então com certeza. é Adriana, isso. quando você fala dessa questão da atenção plena, né, que existe nesse método e existe também no outro que eu comentei, ele funciona muito, gente, e me ajudou demais, demais, eu confesso que me ajudou demais a perceber imediatamente, por isso que se chama atenção plena, é você estar naquele momento imediatamente, então é agora, a perceber até quando você é estúpida com alguém, sem a menor necessidade, né? Aí você fala, Sim. nossa, o que eu fiz, né? Então a Uhum. atenção está plena
e tudo bem, não precisa encasquetar, mas aí você percebe que não tem motivo repetir ou agir daquela forma, e aí tua vida vai ficando mais leve. Uhum. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa: aproveite, quem puder e sentir no coração, obviamente, o chamado, que vocês, inclusive, vão ter a sorte de estar não com um monge, como eu estive, e depois tive a sorte de estar com uma psicóloga, porque aí quando você está com a psicóloga, você aproveita, ela vai te dar uma direção mais de um entendimento mais fácil para você como ser humano normal, né? Então, também é bom. Ser humano. E não um monge, né? E não Ai, um monge. Cris. Mas eu acho que a gente vai finalizando, né, Uhum. Adriana? E eu gostaria que você deixasse aqui como que as pessoas te acham. Pessoal, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, ele vai estar gravado no IGTV, tá? A Adriana recebe um link também e vai estar no canal do YouTube que gera um link também. Então, vai estar gravadinho para vocês. Adriana, quem quiser te achar e fazer essa prática do dia a dia, atenção plena. O Cris, a pessoa pode me achar até mesmo pelo Instagram, que é Adriana Becker, tudo junto, BECKR, ponto atitude, ou através do meu contato pessoal, do WhatsApp, que é o 11 94207 4580. Então, vai falar diretamente comigo. Eu atendo todo mundo, dou resposta para as pessoas, então manda perguntas aí no Instagram, eu respondo. Estou à disposição no que eu puder ajudar. Muito bem, então quem não pôde anotar o telefone, o WhatsApp e o Instagram vai estar aqui no IGTV, tá? Mas o Uhum. WhatsApp, vocês voltam aí um pouquinho no IGTV ou no YouTube que vocês vão poder Sim. anotar direitinho, tá, pessoal? Então corre, porque quantas pessoas cabem, Adriana? Olha, Cris, eu fechei um grupo recentemente com 20 pessoas. Então é no máximo 20, não dá para passar Olha, disso. delícia. Uhum. Uhum. Tá, então quem tiver isso ou souber de alguém que possa ajudar, e também voltando um pouquinho, né, Adriana, lembrando o pessoal aqui da audiência que não necessariamente você precisa estar trabalhando dentro de uma empresa. Eu vou repetir, por quê? Porque esse atingir metas, às vezes não, a gente põe atingir metas dentro de casa, a Sim. gente põe atingir metas com filho, a gente põe Uhum. atingir metas, tudo, tudo, tudo. Então, todo mundo se encaixa nesse método, não é, Adriana? Sim, 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 exatamente. Quando a Olha, gente... tem uma pessoa aqui falando, Ju Galdino. Então eu vou fazer assim, Ju Galdino, você vai encontrar aqui mesmo o Instagram da Adriana, Uhum. tá? Eu E conheço a você, Ju. então, manda para ela aí um Uhum. oi e ela vai estar conversando com você, tá bom? Porque ela está dizendo que quer fazer. Tá bom. Então tá. Ótimo. Mais alguma coisa? Não, Cris, desafios eu falo que são os nossos sonhos, não é? Aquilo que a gente coloca para a gente mesmo, aquilo que te faz acordar e levantar da cama todos os dias, que a gente tem o nosso propósito de vida. Eu sigo mais ou menos essa linha. Muito bem, muito bem. É aquilo que faz a gente feliz, gente. Todo mundo tem o Exatamente. direito e o dever de achar essa felicidade. Pelo amor de Deus, não fica parado achando que não é para vocês, porque é para todo mundo. Nós Sim, viemos aqui num aprendizado mesmo. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco, aprendendo, caminhando. Mas a felicidade está dentro de você e aí você vai, né, fluir, vai vibrar nessa felicidade, vivendo o momento, vivendo as suas emoções naquela hora uhum. e vai achar assim. Então, a Adriana está à disposição Ok. e para quem quiser me achar também, vai estar aí o Instagram e eu sou terapeuta vibracional sensitiva fazendo exatamente esse encontro de você com você mesmo através da sua vibração de nascença e depois seguindo se for necessário. Então tá bom, gente. Eu agradeço a Obrigada. todos que compareceram. Adriana, muito, muito obrigada. Você tem mais algum recadinho aqui pra gente? Não, eu só quero agradecer a todas as pessoas que participaram, me colocar à disposição, que eu puder ajudar. Oi, Ricardo, obrigada pelo seu
Parabéns. E estamos aí, não é mesmo, Cris? Para ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve. Muito bem, muito bom te encontrar de Igualmente. novo. Aqui está uma mestra desse método e estamos todos juntos aí apresentando para vocês o que tem aí de muito bom para vocês se tornarem pessoas melhores e mais felizes. Um beijo carinhoso para todos. Adriana, Tchau, de novo, um gente. beijo e um beijo para vocês também. Até a Tchau, próxima. gente. Até. Até. Gente, eu estou encontrando gente da infância aqui, acredita? Tchau. Eu também. Tchau. Um beijo.